O que é bioacumulação? É o processo que pode ser definido como a absorção e a retenção de substâncias químicas no organismo de seres vivos. Os efeitos desses produtos tóxicos são cumulativos e permanecem inalterados. Como ocorre a bioacumulação? A bioacumulação tende a aumentar à medida que temos um nível trófico mais elevado na cadeia alimentar. Sendo assim, os organismos que estão no topo da cadeia alimentar apresentam mais acúmulo de substâncias, uma vez que acumulam também a substância presente nos organismos que servirão de alimento. Os metais perigosos contidos na lama são poluentes persistentes, ou seja, não são destruídos. Após a lama atingir o rio, alguns metais, incluindo o cromo, foram acomodados no fundo, em um processo de sedimentação. O sedimento contaminado no fundo do rio pode ser ressuspendido pelo próprio movimento das águas ou por chuvas intensas, por exemplo, e ser transportado para outros lugares, inclusive em casos de inundações, podendo aumentar a área contaminada. Os organismos que assimilam esses metais tóxicos não os metabolizam e os eliminam. Dessa forma, esses resíduos tornam-se cada vez mais concentrados em seus tecidos. Como podemos observar na imagem ilustrativa, a gente tem o rio, com a água contaminada, os seres autótrofos, que são os produtores. Logo em seguida, como consumidor primário, a gente tem os plânctons, que se alimentam desses seres autótrofos. Em segundo lugar, a gente tem os consumidores secundários, que são os peixes pequenos, que se alimentam dos plânctons. E em terceiro lugar, a gente tem os peixes grandes, que são os consumidores terciários, que se alimentam dos peixes pequenos. E por último, o ser humano, que pesca o peixe maior para se alimentar. Os peixes possuem uma alta capacidade de bioacumular metais em seus órgãos, mas a bioacumulação depende de fatores como o tamanho do animal, hábitos alimentares e formas de reprodução. A alta concentração dos metais nos peixes causa alterações morfológicas, fisiológicas e comportamentais. A partir da ingestão de peixes contaminados, os metais pesados são transferidos para os humanos e podem causar sérios danos à saúde. A biomagnificação, ela ocorre quando há um acúmulo sucessivo através dos níveis tróficos para ao longo de toda a sua cadeia alimentar. Utilizando o Brumadinho como exemplo, quando houve o estouro da barragem e a contaminação dos rios, os peixes que ali habitavam acabaram sendo contaminados, pois consumiram algas daqueles rios que estavam, a partir daquele momento, contaminados. Seguindo a analogia de biomagnificação, quando esses peixes contaminados se evadem dessa área ou são pescados, o ser humano que está acima na cadeia alimentar irá pescar mais de um, levando-se para sua mesa dietar de 3 a 4 peixes. Se alimentando deles, ocorre um acúmulo maior de rejeitos que ali naquele rio foram despejados. Como isso ocorre? Um peixe, por exemplo, tem um acúmulo de 5% de entre seu organismo total. Outro peixe tem esse mesmo 5%. O humano consumirá 2, totalizando 10%. Ou seja, em vez dele receber os 5% e estarem estagnados, ocorrerá um acúmulo, ou seja, 5 mais 5, 10 e assim sucessivamente, levando à ocorrência de intoxicações graves e entre outros. Então, dentro dessa tragédia, tivemos uma elevação, dessa biomagnificação devido à abrangência de leitos de rios que foram contaminados com os dejetos do estouro dessa barragem, podendo assim elevando, na verdade, a uma série de contaminações e mutações nos ambientes marinhos daquele local. Há 2 anos e meio,
Em Brumadinho, uma barragem se rompeu. Vários tipos de rejeitos foram liberados após o desastre. Muitos metais pesados e perigosos para a saúde. O mar de lama, depois do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, oferece riscos à saúde dos moradores na região e também ao meio ambiente. Esses rejeitos de mineração são resultados do processo de separar o minério de ferro bruto de impureza sem valor. É a sobra que contém restos de minério. Os rejeitos que se misturam à lama, entre eles metais como ferro, alumínio, magnésio, em quantidade muito grande, além de metais mais tóxicos em maior quantidade, como cromo, chumbo, arsênio e níquel. O maior risco à saúde da população de Brumadinho, contanto, poderá não ser percebido agora, mas com o tempo, a exposição prolongada a metais pesados leva a uma acumulação desses elementos no organismo dos seres vivos. Quando esses rejeitos são liberados e entramos em contato com o mesmo, por meio de inalação, por exemplo, vários sintomas se apresentam, podendo causar irritação no trato respiratório, dificuldade respiratória e edema pulmonar não cardiogênico, além de sensibilização pulmonar, asma e levar até o câncer. Ao entrar em contato com peles e olhos, poderá causar lesões crônicas graves, queimaduras orais e esofágicas, dermatite, úlceras nasais e entre outras. A ingestão pode causar gastroenterite hemorrágica aguda. A consequente perda maciça de sangue e fluido podem causar choque e insuficiência renal oligúrica. Hemólise, hepatite e edema cerebral foram observados. Os crômatos são capazes de oxidar a hemoglobina, porém, a metahemoglobinemia, oxidação do ferro, gera diminuição da capacidade de transporte de oxigênio, que é clinicamente significativa e relativamente rara. A pluma de rejeitos espalhou vários metais dissolvidos, como cromo e mercúrio, ao longo do rio Paraopeba, alcançando até o rio São Francisco. Devido ao potencial de bioacumulação nos organismos e biomagnificação na cadeia trófica, os metais são elementos perigosos ao meio ambiente e à população ribeirinha, e por isso necessitam de acompanhamento e investigação de seus impactos. Dessa forma, o sistema de teste de Allium-Cepa como bioindicador pode ser usado para avaliar o potencial tóxico desses contaminantes no ecossistema. Os resultados indicaram que os metais diminuem a taxa de germinação das sementes, interferem no ciclo celular e induzem aberrações cromossômicas, principalmente a solução composta com metal. Mesmo as menores concentrações permitidas em legislação causaram efeito citogenotóxico, evidenciando o elevado potencial de resposta do teste de toxicidade em sementes, mostrando então a fragilidade da legislação brasileira em relação às concentrações permitidas e ao efeito sinérgico de misturas. Através desses resultados, pode-se inferir que a utilização da área afetada pela lama deve ser evitada ao máximo e o uso desse tipo de ensaio ecotoxicológico intensificado. Risco potencial ao meio ambiente. Com o aumento do desenvolvimento industrial nas últimas décadas, alguns metais têm sido um dos principais responsáveis pela contaminação das águas e solos. Isso porque a incidência de acidente e descuido no manejo dos metais também cresceu, bem como o descarte correto. No solo, há o assoreamento e a perda de fertilidade. Com o desastre da barragem B1 do complexo da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, causou danos incalculáveis ao meio ambiente. Um grande volume de lama atingiu a vegetação remanescente da Mata Atlântica, considerado um dos biomas de maior biodiversidade. A água antes consumida por animais diretamente no rio se tornou imprópria para consumo e reduziu a disposição de oxigênio na água, o que afetou em cheio plantas e animais aquáticos. E, além disso, o solo afetado tem uma grande chance de ter suas características alteradas, já que, ao secar, a lama formará uma camada dura que afetará a fertilidade da terra.
Nesse cenário, ocorre forte migração de pássaros e, consequentemente, elevação da presença de insetos, muitos deles transmissores de doenças. A tendência é um aumento de epidemia nas áreas rurais e, ao longo dos anos, nós teremos o surgimento de plantas, mas não com a mesma composição da flora que nós tínhamos originalmente. A biorremediação é uma tecnologia que utiliza os micro-organismos vivos para transformar os contaminantes em substâncias de baixa ou nenhuma toxicidade. Dentro dela, nós temos duas maneiras de realizar esse processo. A in situ, que é tratada diretamente na área afetada, ou a ex situ, que consiste no tratamento realizado fora da região de contaminação. Na in situ, nós temos a seguinte forma: a atenuação natural, que é a ação de biodegradação natural realizada pelos organismos presentes no local contaminado. A bioestimulação, que é a adição de nutrientes ou de sais para estimular os micro-organismos do local contaminado e assim ter uma maior eficiência no processo de degradação. A bioaumentação, que é a adição de micro-organismos selecionados com alto potencial de degradação do poluente no local contaminado. A bioventilação, que é a adição de gases que estimulam na atividade de degradação realizada pelos micro-organismos no local contaminado. E na ex situ, nós temos a seguinte forma: a compostagem, que é o solo contaminado, ele é levado para o local de tratamento e empilhado, controlando as condições físicas e químicas, para assim ele otimizar o processo de degradação pelos micro-organismos. E temos os bioreatores, que é o material contaminado, ele é colocado em grandes tanques de degradação do poluente e uma grande quantidade de água. Aí há o controle e a otimização das condições ambientais de pH, temperatura e aeração. Esse processo, ele além de sustentável, ele é o mais barato entre os outros tipos de tratamento. E eles podem ser utilizados em locais de difícil acesso, além de evitar o risco de contaminar outros ambientes ao realizar o tratamento.